Olá, professora! Olá, professor! Apresentamos neste vídeo as atividades 1 e 2 propostas no Manual do Professor da obra 10 Dias no Manicômio, de Nellie Bly, que oferece muitas oportunidades para desenvolver as habilidades dos alunos. Ao mesmo tempo em que o relato de Nellie prende nossa atenção, também desperta a reflexão sobre algumas questões importantes. Vamos então às atividades para a sala de aula que preparamos com muito carinho e dedicação para vocês. Na primeira atividade de pré-leitura, propomos uma conversa com os alunos sobre como falamos, ouvimos e escrevemos relatos em diversas situações, em diversas fontes, seja por meio de outra pessoa ou através de jornais, televisão ou mídias sociais. Teste a capacidade de inferência dos alunos, pedindo para definir este gênero, para que eles deem algumas características. Será que eles conhecem algum exemplo de relato, seja através de livros, experiências de pessoas da família ou experiências de viagem? O título também já diz muito sobre o assunto a ser tratado. É importante ouvir as hipóteses dos estudantes para que seja possível avaliar seus conhecimentos prévios sobre o tema manicômio e também de despertar a curiosidade deles. É possível também que já tenham entrado em contato com o tema através da obra O Alienista, de Machado de Assis, clássico da literatura brasileira. Introduz a questão da autoria e dos direitos das mulheres se expressarem no século XIX. Podemos fazer isso atentando para o uso de um pseudônimo. Pergunte aos alunos por que as mulheres tinham que se esconder atrás de pseudônimos ou nomes masculinos, ou ainda de abreviaturas, como é o caso de J.K. Rowling, a autora de Harry Potter. Agora vamos partir para a atividade de leitura. Propomos as atividades que poderão auxiliar e contextualizar algumas características do gênero relato. A primeira atividade é sobre caráter descritivo e veracidade. Logo no início, no capítulo 1, Nellie Bly diz que deverá escrever uma narrativa clara e sem floreios, ou narrar fielmente as experiências pelas quais passasse. Essa é uma oportunidade de debater se os relatos pessoais devem sempre falar a verdade ou se a verdade deve ser entendida dentro da experiência pessoal. A segunda atividade é sobre tempo verbal. A autora recorre aos verbos no tempo pretérito na maior parte do tempo. No entanto, há ocasiões em que utiliza o presente. Como os alunos já devem estar familiarizados com os verbos e as suas conjugações, propomos que eles analisem os momentos em que é utilizado o verbo no tempo presente e por qual motivo isso se apresenta. A terceira atividade é sobre contexto histórico-temporal. Aqui o professor pode propor dividir a turma em grupos e pedir que cada grupo identifique os trechos do livro que retratam a época do texto. Isso pode ser um importante exercício para que os estudantes entendam o relato como fonte de pesquisa, onde se pode deduzir o tempo em que foi escrito, o lugar, as pessoas e os costumes. Agora vamos partir para a atividade de pós-leitura. Uma questão muito importante pode ser discutida depois da leitura de 10 dias no manicômio: o preconceito linguístico. Relembre com a classe os episódios em que as mulheres, por não saberem se expressar no inglês correto, foram consideradas loucas ou indefesas. Que tal aproveitar para falar sobre preconceito linguístico com os estudantes? Divida a turma em grupos de 5 alunos e peça que produzam uma apresentação dramatizada. O tema é o conflito entre linguagens diferentes, como regionalismos, emprego de gírias em oposição ao registro formal, linguagem autoritária em oposição à linguagem familiar e o contraste entre a fala de diferentes gerações. Entre os conflitos podem ser demonstradas situações de repressão e preconceito ou de humor, como confusões geradas por homofonias e ambiguidades. Em seguida, elabore com a classe a diferença entre a variedade linguística de prestígio e as variedades linguísticas marginalizadas. Problematize com eles a questão do falar certo. Muito bem.
Agora seguimos para a conversa com outros campos, como a história e a matemática. Para a primeira atividade de pré-leitura, vamos explorar o tema central de 10 dias no manicômio, como a sociedade trata os doentes mentais. Começamos por investigar nossos próprios conceitos e preconceitos, pedindo para os alunos e alunas explorarem os campos semânticos de hospital psiquiátrico, asilo, manicômio, pinel, juqueri, casa de loucos e de doente mental, doido, tarado, louco, entre outros. A pesquisa vai revelar como nós encaramos a questão dos doentes mentais. Em seguida, apresentaremos aos alunos uma breve história do tratamento psiquiátrico desde os tempos de Nellie Bly, com personagens importantes, como os brasileiros Juliano Moreira e Nise da Silveira. O material está disponível no Manual do Professor, que também traz algumas referências de livros, filmes e artigos sobre o assunto. Concluindo a atividade, alunas e alunos serão estimulados a preparar uma apresentação sobre algum dos seguintes temas: a evolução da psiquiatria, Nise da Silveira e a arte-terapia, ou, por fim, algumas fobias modernas, como a fobo, que é o medo de ficar desconectado. Ao abordarmos esse tema, grave e delicado, esperamos fortalecer o protagonismo e a empatia entre nossos jovens. Para a nossa segunda atividade, em paralelo à leitura, vamos tratar de outro tema importante, a imigração. Quando estava internada no asilo da ilha Blackwell, Nellie Bly encontrou mulheres de vários países, México, França, Alemanha, Polônia. Para Nellie, nenhuma delas parecia sofrer mesmo de doença mental. Ela concluiu que, como elas, muitas imigrantes pobres acabavam internadas como loucas, só por conveniência da sociedade. Essa será a deixa para explorarmos o tema da imigração. Podemos começar consultando os alunos para compartilharem suas origens familiares e, a partir daí, apresentar os fluxos migratórios brasileiros ou tratarmos das crises migratórias globais. O Manual do Professor traz as informações e os recursos, incluindo índices e estatísticas, para que alunas e alunos desenvolvam a habilidade de interpretar dados socioeconômicos e a formular hipóteses bem sustentadas. Para a nossa terceira e última atividade de pós-leitura, sugerimos um assunto de grande relevância para os jovens: o emprego e o mercado de trabalho. Logo de partida, vamos promover um debate a partir de uma provocação. É melhor ir trabalhar logo do que ficar na escola estudando. A discussão vai ser lastreada pela pesquisa realizada pelos alunos e pelos recursos listados no Manual do Professor. A interpretação de índices estatísticos sobre emprego e educação, bem como a análise do contexto histórico e social, vão permitir aos alunos uma compreensão mais ampla do mercado de trabalho. Assim, vão ter bases mais seguras na hora de traçar seu projeto de vida. Esta obra contempla as habilidades de linguagens e suas tecnologias, bem como as de língua portuguesa previstas na Base Nacional Comum Curricular, nos pontos descritos no material de apoio deste conteúdo e também ao final deste vídeo. Obrigada por assistir e até a próxima!